hoje é sobre alimentos. Então, nós vamos conversar um pouquinho, trocar ideias, tentar esclarecer sobre alimentos. Então, eu acho que a gente começa, né, dando o conceito, o que são alimentos frente ao Código Civil. Sim, sim. Que os alimentos não são, quando a gente fala de alimentos, não é só comida. Né? Alimentos são tudo aquilo que a pessoa precisa para ter uma sobrevivência digna, né? Então, também a alimentação, saúde, vestuário, educação. Manter a condição social, né? Que se fala também, assim, de não só o mínimo para subsistência, mas toda essa gama de coisas que envolveriam alimentos, lazer, né? Estudo, de repente uma escola particular, se tu já vinha estudando, uma escola particular, manter esse padrão de vida, digamos assim, né? Quando se fala em alimentos. Sim, principalmente quando é em questão e o alimento para a criança, né? Se manter o padrão de vida da criança, né? Sim, que ela tinha. É que não sofra uma mudança drástica, né? Do que ela vinha, da vida que ela vinha tendo até o momento que foi necessário pedir os alimentos. Então, que seja mantido o máximo possível esse padrão, digamos assim, de vida, que não cause na criança que está recebendo os alimentos uma mudança drástica, né? E é como tu falou, é interessante, a gente tem esse conceito de alimentos pela lei, né? Mas é basicamente a nomenclatura, né? Porque, como o Fabrício falou, é o necessário para ter se manter de forma digna, né? Dignamente. E a gente tem também que pensar no seguinte, que o dever não é só dever, o dever é em relação aos menores, né? Mas também tem aquela obrigação alimentar, que a obrigação alimentar é em relação aos outros parentes. Sim, sim, sim. Os parentes até o segundo grau também. Então, pai e filho, mas também pode o irmão, pode ser o filho para o pai, né? E também a questão da conjugalidade, né? Entre os cônjuges também. Então, aí a gente não fala de dever, o dever mesmo é em relação aos menores, mas menores e incapazes, né? Mas a obrigação, ela subsiste também em relação a maiores, sendo parentes, né? Tendo necessidade. Um irmão pode dar pensão para o outro, um filho para um pai. Daí a gente traz isso aí de quando que são devidos, né? Claro que quando a gente fala em alimentos, a primeira coisa que a gente pensa é os pais para os filhos, né? E aí entra essa questão de alimentos, não se resume a isso, se resume, inclusive, se estende também para parentes, né? Que também tem essa obrigação. Então, quando eu não tenho bens suficientes, nem para me prover, né, nem consigo trabalhar, não tenho condições, né, para me manter, aí eu passaria a ter direito a pedir alimentos, né? E claro, quem vai pagar esses alimentos também tem que ter condições de suportar esses alimentos sem se prejudicar na sua própria manutenção, né? Porque de repente a pessoa já não recebe muito, mal e mal consegue se manter, não tem condições de pagar para um parente algo que ele mesmo não está conseguindo para ele, né? Então tem essa... Tem que ter esse cuidado, né? Sim. Ao ser arbitrado, digamos assim, o valor da... Sim. Aí a gente tem que quem deve pagar, né? Que aí a gente tem a questão dos parentes e a questão da conjugalidade, né? E quem recebe também, né? Os parentes e a conjugalidade, mas aí a gente tem também a questão do nascituro, que a gestante aí tem uma discussão doutrinária se essa pensão seria para a gestante ou seria para o nascituro, né? Que não, na minha visão seria para o nascituro, mas A nascituro, né? assim, que a gente, falando uma linguagem mais técnica, nascituro seria O o bebê bebê que tá está em gestação, está na barriga da mãe. isso mesmo. O bebê que seria o Né? nascituro. E inclusive uma curiosidade em relação que há o projeto esse de alteração do Código Civil, né? E porque agora esse pedido de alimentos para o nascituro, ele vale a partir do momento em que a pessoa, em que a mãe
né? Ela entra e pede. Então, a partir dali, ela passa a receber. Com essa novo projeto, a proposta é que não, que ele retroage à data da concepção. Então, tem essa alteração aí, essa questão em relação ao nascituro. Então, ele também tem, que é uma dúvida, né? Sim, sim. Independente da questão para quem existe esse direito E uma questão que as dos pessoas podem gravíticos. ficar assim numa dúvida, tá, mas e como é que vai ser arbitrário isso aí com a certeza do pai, digamos assim? A princípio, não. A princípio vai ser fixado aquilo ali, tu entendeu a questão? O que ocorre? Vai ter o suposto pai. Sim, se presume que Se aquela... presume, Porque Aí as pessoas podem ficar nessa dúvida, pode né? comprovar o fato da união estável, né? Sim, isso aí o Como se juiz vai, comprova a união no estável, momento com caso a caso... fotos, e aí, claro, cada caso. Hoje, o pai não reconhecendo, você vai para o judiciário, né? Vai ter que ter, Sim. fazer o teste de paternidade, ver se realmente é ele ou não, né? Mas no novo código, nesse projeto que tem no código, já vão mudar essa sistemática, se eu não me engano, que é tu presumir ele e aí depois, se o pai não quiser, ele vai discutir, né? É. Porque muitas vezes acontecia do pai não registrar, né? A mãe que vai registrar, e aí, como o pai não tá junto, eles não registram o nome do pai, porque o pai não estaria junto para ter certeza Sim, que essa ele alteração reconhece, né? isso. E nessa alteração vai ter essa mudança. Vai ter essa mudança. Outra coisa de obrigação de alimentos também que é interessante falar é que ela é para ascendentes, né? A obrigação inicialmente é para ascendentes, ou seja, os pais para com os filhos, mas, por exemplo, se o filho quiser cobrar lá do bisavô, não poderia. Ele tem que seguir uma cadeia e ser primeiro para o pai, se o pai não tiver condições, aí para o avô, se o avô não tiver condições, aí sim passaria para os bisavós. Porque a gente vê muito isso assim, meu pai não tem muita condição, vou pedir pro meu avô, que é uma pessoa de posse, Ele né? não pode pular direto. Não pode pular, ele teria que tentar, e aí o pai podendo, os pais podendo arcar com uma parte, daí poderia até o avô complementar isso, né? Mas essa cadeia tem que ser seguida, assim, né? Na lógica, claro. Sim. A gente vê aqui no judiciário, às vezes as coisas não acontecem exatamente assim, mas essa seria a ideia. E aí só pedir para um descendente, né? Tipo, um pai pedir para um filho, se não tivesse os ascendentes para... Sim, porque tem muito, né, que agora já não cola muito, que é aquilo lá, eu não estou trabalhando. Isso não exime. Então, assim, o fato não estou trabalhando legalmente ali, registrado, não quer dizer que não tenha que. Porque de alguma forma é muito difícil, a menos que a pessoa viva realmente numa situação, né? Porque ele seria aí aquilo lá, eu não estou trabalhando, o vô, né? O vô recebe, a avó recebe, tem. Então a obrigação é do pai. Isso acontece muito, né? A gente até tem um caso aqui no. Na verdade é por isso que tem que ter esse cuidado na hora de fixar alimentos, que é isso, assim, se tu, por exemplo, quem está pagando os alimentos está trabalhando e já tem uma previsão do tipo, e se ele vier a ficar desempregado, né? Quanto que pagaria de alimentos, né? Aí geralmente se faz com base numa porcentagem acima do salário mínimo, né? Para definir isso já, para não ter um problema de ter que entrou com a ação, pediu alimentos, aí ele ficou desempregado, tu entra, se já tinha acabado o processo, tu entra com uma nova ação para pedir novamente alimentos, né? Mas não tá pagando, ou ele tem que entrar com a ação para dizer, eu não tenho mais as mesmas condições, então é interessante já programar tudo isso, né? Deixar tudo já ajeitado para pagar em caso de desemprego, até porque eu já vi isso, assim, algumas empresas, elas não gostam disso, porque elas têm obrigação, né, de fazer o desconto. Vai o ofício judicial. E aí eles ficam com receio e acabam, às vezes, demitindo a pessoa por causa disso. Não quero me complicar, eu vou demitir. E acaba atrapalhando mais a questão dos alimentos, mas aí já tem essa questão, né? Ficou desempregado e agora? Era uma porcentagem do que ele ganhava, como ele não ganha nada agora, não. É nada que ele precisa pagar? E aí entra essa discussão. Então é bom já programar isso também, né? No caso de uma ação. Sim, quando entrar com a ação, né?
Outra questão, aqui outra dúvida em relação ao padrasto, né? Isso eu achei bem interessante, porque eu vi que tinha uma decisão que é da Maria Berenice, que é o Dias, né? Uhum. Que é a Desembargadora. doutora, Hoje é que ela tem, inclusive, uma decisão em relação a de tio para sobrinho, né? Uhum. Da pensão de tio para sobrinho. Fui ver, mas não, realmente em tio e sobrinho não tem, porque o parentesco é por afinidade, não é um Uhum. parentesco. Então, o padrasto não teria, porque o padrasto também é por afinidade. Então, ela tem essa decisão, quando ela foi desembargadora, ela tem essa decisão, ela dá a pensão do sobrinho que pede para o tio, né? Mas isolado. é uma decisão isolada. E tem Ela algumas ela decisões tinha umas decisões assim, digamos, uma visão particular, né? Uma mas inovação, digamos. não se fixou na jurisprudência. Então, o parente é consanguíneo até o segundo grau, por afinidade, não. Porque eu fiquei pensando na situação do padrasto, né? Porque também teve um caso específico que também procurei a situação, o pai, o padrasto, no caso, ele criou aquele vínculo afetivo com a criança, né? Então ele entrou pedindo para visitar a criança. Direito de visita. E aí o juiz deu a visitação, mas também condenou alimentos. Então, tu pode visitar, mas tu vai ter que. Mas são situações isoladas, então, em relação ao padrasto, a princípio, São exceções à regra. são exceções, mas é aquilo, né? Tudo é a situação específica, porque o direito de família te dá essa possibilidade de tu, né? O vínculo entre ele e essa menina que era uma menina, era tão grande que ali ficou, seria um prejuízo para a criança, né? Privar da convivência com aquele padrasto que, de repente, ela considerava até um pai, né? Sim. Então, e eu acho que essas questões são boas a gente trazer, porque são coisas que acontecem, né? Podem acontecer. Sim, aí é até interessante dizer na hora da fixação que eles levam em consideração essa questão, né, do necessidade de quem está do alimentado e a possibilidade de quem está alimentando, né? Então, que é mais ou menos o que a gente estava falando, mas só para trazer isso também para as pessoas entenderem que muitas vezes vão dizer, binômio, necessidade, possibilidade e tal, e às vezes as pessoas não entendem, a gente acaba usando algum termo técnico, mas é interessante também a gente abordar isso, né, para quando escutar saber do que se trata, né? E hoje se fala até em trinômio, né, que tem uma proporcionalidade, porque às vezes a pessoa posterior, né, a ter sido fixados os alimentos, ela fica numa condição muito melhor e aí fica essa discussão se teria que melhorar os alimentos nesse caso ou não, né? E aí também aí cabe essa proporção de tipo, não, a pessoa já tem um padrão de vida, né? Não precisa melhorar o padrão de vida, porque aquele que está alimentando ela melhorou também o padrão dele. Sim, não não é uma coisa, né, que isso vai acompanha. do caso a caso, mas tem essa proporção, tem que ser analisada. Porque o que acontece? Eu acho que é tudo em questão do valor que a gente está tratando. Porque, claro, geralmente, na maioria dos casos, a gente fala em salário, pessoas que recebem um salário ali, né, dentro de um certo padrão, não, mas tem pessoas que realmente têm condições, assim, recebem muito dinheiro, e aí um caso, tu vai dar para um filho, mas o que ele vai fazer? Caso... Sei lá, a pessoa recebe 100 mil reais, né? O que meu filho precisa para quê tanto? Né? Que, claro, que o dia a dia o que a gente recebe, a maioria das situações são, né, pessoas que recebem ali, sei lá, salários, né, incompatíveis com... Um caso clássico que ficou meio que... O exemplo disso aí foi a pensão do filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez, né? Que recebia não sei quantos mil dólares. Sim, um valor altíssimo, claro. O Mick Jagger sabe que é milionário, digamos assim. Ele recebia, não sei, mas algo em torno, digamos que 15 mil dólares, as pessoas se apavoravam. Bom, mas... E aí entra aquela questão da proporcionalidade de tudo, que para ele era algo como se fosse para uma pessoa simples 30% do salário. Então tem toda essa discussão, como os filhos de jogadores de futebol, de artistas, que tem os casos das pensões aí, que
Então isso é interessante esse tema aí, né? Sim, até onde vai também, Sim, né? sim, porque Porque também não pode ser uma coisa. é aquilo, tá? É realmente ele, o padrão de vida dele Sim, sim, mas proporciona, não necessariamente vai ter que mas dar para o filho, até porque aquilo pode desvirtuar, né? A criança está recebendo aquilo começar. Porque uma coisa é o pai se receber, então tem que ser tem que ter haver uma medida nisso aí, não é? só por curiosidade, eu acho que ele se formou em Harvard. Eu acho que sim. Então, a gente tem também ali a classificação, os tipos, né, de alimentos, que são alimentos, quais são os alimentos necessários, e aí os necessários são aqueles basicamente de alimentação, aqueles básicos mesmo, né, e os alimentos civis, que é aqueles que tu falaste que é os que englobam a condição social da pessoa. E o que vai determinar isso aí? Por exemplo, se quem deu causa, no caso tem um artigo eu vou olhar aqui, eu não tenho. É o artigo 1694, que fala da culpa do alimentante. O alimentante tem Isso é uma a discussão, culpa, né, que teve essa questão de culpa, a culpa do deu bastante. alimentante, e daí ele recebe só os alimentos civis, ele não vai receber esses alimentos, por exemplo, no caso, geralmente isso em relação à conjugalidade, né? Então, aquele valor que vai a mais ali para o salão de cabeleireiro, para massagem, para aquilo ali não entraria no caso da culpa do alimentante. Do alimentado. Do alimentado. Do alimentado, fiquei. Tá certo. Desculpa. É uma questão que se discutiu bastante, essa questão de culpa ou não, né? Se isso levaria, e as pessoas falam, mas por que eu tenho? Foi ele o culpado, foi ela a culpada pela separação, e por que eu tenho que pagar, né? E aí traz isso, né? Se a pessoa, claro, que se ela não tem condições, se ela não tem condições de se inserir no mercado de trabalho, é uma série de fatores, né? O negócio não é tão estanque assim, né? Mas vendo caso a caso, e aí teria sim, se a pessoa não tem condições de se manter, do outro pagar esses alimentos limitado ao necessário, o mínimo necessário para ela se manter, né? Seriam os alimentos só os necessários mesmo, fugindo um pouco de manter um padrão. Mas é interessante, né? Se tem muita essa discussão ainda no judiciário. É uma coisa aqui, fazendo um pequeno parênteses, que na questão da partilha, da separação de bens já resta superado, né? Na separação da partilha não se discute mais culpa. É porque é muito. Digamos, uma traição, uma coisa assim, não se discute mais isso. Agora, na questão de alimentos, ainda tem essa. Eu estava vendo também uma situação específica, né? De um casal que viveu aí a vida inteira juntos, e já com cada um com seus 70 e poucos anos, e ele, né, conseguiu uma outra companheira, enfim, e a esposa conseguiu 50% de pensão alimentícia por conta de tudo da idade, uma pessoa com 70 e poucos anos, o padrão de vida que tinha, que ajudou a construir, então, e é uma coisa inédita, assim, mas pelo menos eu nunca tinha visto 50% dos rendimentos, e ela conseguiu, então. São situações específicas, né? Sim, isso vai ver no caso a caso, né? A lei não diz assim, vai ter direito a tantos por cento do salário de alguém. Ele traz uma questão de avaliar o caso a caso. Claro que a jurisprudência, né, os julgados acabam mais ou menos balizando quanto por cento, mas ela não é uma coisa estanque, assim, de dizer, é tanto. Tanto que tem algumas decisões, inclusive, sobre isso, né, por exemplo, a mulher, pode ser homem, mas, o exemplo da mulher parou de trabalhar, casou, parou de trabalhar para cuidar da casa, ou outro motivo. E aí há a separação, há o divórcio, e o juiz, muitas vezes acontece os juízes atualmente marcar assim, tu tem idade, tu tem capacitação para trabalhar, então tu vai receber alimentos por um prazo X, né, 2 anos, 3 anos, para tu conseguir te organizar e ser reinserido no mercado de trabalho. Né? Então tem essas decisões nesse sentido já, né,
para a pessoa já se organizar para não ficar com aqueles alimentos, porque naquele momento não tem condições, mas não quer dizer que tendo uma idade baixa e tendo capacidade não possa vir a trabalhar, né? É porque, na verdade, no direito em si, mas especificamente na questão de família, e mais especificamente na questão de alimentos, né? O que a gente tem hoje em dia é que tem a lei, mas o magistrado vai analisar caso a caso. Ele não pode levar ferro e fogo. Ler o artigo, aquele ali, claro que ele tem que fazer cumprir a lei, mas tem as peculiaridades, né? E a questão familiar ela é muito delicada. Então, o próprio Ministério Público e o Judiciário vai ter que saber ali dosar no momento, né? De decidir a questão de alimentos. Isso aí Que é não muito. a previsão legal do quanto, não Não tem. existe. Tem a lenda que é tanto por cento do salário mínimo. Isso não existe Não, legalmente. não, Não porque existe em lugar nenhum. na real é mais ou menos assim. Foi feito como. Isso é mais ou menos um parâmetro, por quê? Porque seria um terço Os um terço do rendimentos. rendimento dele, né? Seria um terço para ele, e, e aí ficaria um terço para os filhos, Sim. né? Então, mas seria. Isso aí não existe um valor certo. Sim, não existe, não é matemático, né? Tanto, principalmente quando a gente fala em relação a menores, a filho, só um filho, ou dois filhos, enfim, a gente até vê o 30% como sendo, Sim, um né, a balizador. maioria, mas ali em relação a filhos maiores e a maiores, ou parentes, mas maiores, já reduz a porcentagem, já não é Sim, sim. aquele mesmo. Eu vou te dizer que aqui no sul já está diminuindo esses 30%. Já estão mais para os 20%. Dos tempos para cá já estão fixando mais em 20%, mas claro, existe a possibilidade dos 30%, né? Dependendo do caso a caso. Sim. É aquela história, vai analisar muito as situações, as peculiaridades, as necessidades, para fixar esses valores, né? Uma coisa interessante de falar também é se transmite, por exemplo, se quem ele está alimentando, né, quem está pagando os alimentos, vier a falecer, como é que fica isso, né? Sim. E às vezes a sucessão, no caso, os herdeiros, repassaria essa obrigação também para os herdeiros, né, pagar. Às vezes queria essa dúvida, agora morreu e fica como? Claro, aí tendo toda a análise do caso, tendo condições e tal, não é uma coisa, não é automático, né? Então teria que ver toda a situação, mas existe essa possibilidade. Sim, tendo em vista também o patrimônio que foi deixado, né? E outra questão também claro que aí a gente fala também que os dois lados, né? Por exemplo, uma questão de filhos, os pais têm que suprir os alimentos, né? A gente tem ideia de repente que é só um, né? Ou só a mãe, ou só o pai, conforme com quem ficou a criança. E na verdade a obrigação é dos dois. É claro que aí com quem ficou a criança vai acabar dando, assim, hospedagem, né? Os alimentos ali, né, na própria casa, vai dar então isso aí de certa forma, digamos assim, que é contado como alimentos, né? Isso aí é uma discussão, inclusive, que vem no projeto do novo Código Civil e refletindo na questão da guarda. Que essa guarda unilateral, a tendência é cair essa guarda unilateral e a regra é ser a guarda compartilhada. Porque aí sim realmente vai ficar justo. Porque o que acontece? Eu até concordo com isso, né? Mas vendo o lado da mãe, que geralmente é quem fica com a guarda, mas também às vezes o pai, fica com toda a questão escola, a questão do dia a dia, e isso tudo também tem, porque a mãe que fica ali, ela também perde tempo, e com isso ela perde aquisição geração de renda também para o grupo familiar, né, dela. Então, a questão da guarda vem, então, justamente, eu acho que vai deixar mais justo, porque aí a regra vai ficar a guarda compartilhada e ele realmente vai ter que participar. Então, aquilo... e eu acho que isso aí equilibra mais, porque no fim, o que aconteceu? Eu sinto mais ou menos pelo que eu agora, né,
tô vivendo como mãe, assim, a gente fica sobrecarregada com várias tarefas. Tu tem a casa, tu tem o teu trabalho, porque tu tem também prover, né? E tu fica com a maioria da responsabilidade, querendo ou não, a mulher, ela fica sobrecarregada nisso aí. Então, eu acho que essa questão ainda mais quando é uma mãe solo, né? Porque as mães ficam realmente solo mesmo. Então, eu acho que isso aí vem, essa questão da guarda, dela ficar de realmente chamar, né, para o compromisso de exercer realmente a paternidade. Eu acho que isso aí. E aí eu acho que sim, aí fica justo a questão alimentar, né? Mas é uma coisa que eu dá ainda acho complicado. Eu ainda acho complicado a situação de guarda compartilhada em alguns casos, porque ao meu ver, para ter uma guarda compartilhada, teria que ter um mínimo de comunicação entre o ex-casal. E aí, às vezes, não acontece, né? Não, Fica essa briga e aí, às vezes, atrapalha essa guarda compartilhada. Claro que o ideal seria, né? A pessoa ter maturidade a gente terminou um relacionamento, mas a gente tem um filho em comum, né? A gente vai manter um diálogo tranquilo, mas às vezes a gente vê que, na realidade, às vezes não acontece isso, né? E, às vezes, se usa, claro que existe lei, né, quanto a isso, mas se usa até a criança, né? A criança que fica sofrendo nessa sim, briga sim. dos pais, né? Mas, claro, o ideal acho que isso ainda seria a guarda compartilhada, só que eles estão ajustando algumas coisas, né? Porque De ter um assim, lar referência, essas coisas. ainda tem a guarda compartilhada, a criança tem um lar referência, né? Sim. Porque ainda a guarda compartilhada, ela ainda tá como compartilhada, mas não está sendo. Sim. Na maioria dos casos não é a guarda, realmente o Sim, que é a na guarda maioria dos compartilhada. casos no caso é fixado ali pelo juiz, pela Eu juíza, fugi já a guarda do compartilha, a assunto, né, guarda que é meu. compartilhada, só pra, a guarda compartilhada, mas na prática não é compartilhada, na prática é unilateral. Mas enfim, Mas não é o tema. o projeto em si, a ideia porque hoje a regra ainda é uma guarda unilateral, a guarda compartilhada não é a regra. O projeto em si é de se colocar como, e nesses casos que o Fabrício falou, aí sim se analisar, entende? Mas se deixar como, para justamente o exercício do poder familiar ser realmente de ambos. Quer dizer, tem uma reunião na escola, nesse dia tu vai, na próxima eu vou. Até porque isso aí, e realmente, assim, se tu for analisar, sobrecarrega, assim, aquela pessoa que fica com o Sim, filho, não, né? isso Aqui aí falando sim. da questão do filho. Mas vamos voltar aos alimentos, né? Porque eu fugi do tema para variar. Aí eu acho que o próximo assunto, assim, dentro dos alimentos, que seria interessante falar, essa questão de possibilidade de revisão ou revogação dos Sim, alimentos, né? E apesar de ter uma sentença, essa sentença ela não faz coisa julgada, né? Tu Sim, pode rever que conforme a a decisão, situação. conforme a situação vier a mudar, a modificar, né? Então, assim, se de repente aquele que estava prestando os alimentos não tem a mesma condição, tu pode pedir uma revisão desses alimentos para pagar menos, né? vou pagar mais. Se ele melhorou a condição dele, claro, ele não vai, dificilmente ele vai entrar com ação Aí para quem pagar vai mais. entrar Geralmente aí quem vai vai. entrar é quem está recebendo. Aí entra com ação para pedir para majorar esses alimentos, né? E, por fim, ainda teria a exoneração no caso de... Claro, geralmente é quando a pessoa é maior de Maioridade. idade, né? Não está estudando, ou quando atingiu a idade que mais ou menos a jurisprudência fixou de 24 anos e estudando, né? E aí Nesse pedir caso, a revogação dos alimentos. Mas depende ainda do caso a caso. Pode ser que passe dos 24 e mesmo assim tu tem que prestar alimentos. não sei se a gente vai tocar mais pro fim da questão da exoneração ou O quê? da exoneração de alimentos. Não, Não, pode pode falar. falar? Não, eu acho interessante isso aí, porque o que acontece? Eu estava dando até por razão de um caso que eu estou atuando, da exoneração por maioridade, né? Então, o que que acontece muitas vezes? Por exemplo, os filhos já são maiores, já têm como 20 anos
e a pensão se mantém, e aí eles alegam, e se entra com a ação exoneratória, alegam, por exemplo, que ele está cursando um segundo grau, um EJA daqueles de noturno. O entendimento da jurisprudência é que, no caso de segundo grau, coisa, eles não estão mais dando, teria que ser curso universitário. Porque senão o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai, não termina nunca o segundo grau e usa aquilo ali como uma. Vendo o outro lado, né? Como uma barganha para manter a pensão. Então, o entendimento da jurisprudência, eu estive estudando até em razão disso aí, que tem que estar, primeiro, não estar trabalhando, né? Fazer a necessidade, e ser o curso universitário, curso superior. Não, no caso, o ensino médio, eu falei segundo grau, mas ensino médio hoje, né? E, claro, eu já vi casos, por exemplo, da pessoa do alimentando fazer, tá, na faculdade e ela fazer poucas cadeiras para Vira língua, empurrando isso aí. essa situação. Claro que aí, como tu disse, vai do caso a caso analisar e o juiz vê se é caso ou não de trancar isso, né? E aí tem as outras questões, por exemplo, se já está trabalhando, você pressupõe que ele já tem. Sim, é que nem a questão das várias graduações também, né? Que pela jurisprudência ali, o que se vê é que é a primeira graduação, porque senão ele, não deu aqui, eu vou fazer outra, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer isso, e a coisa se estende. Não. Pela jurisprudência porque seria na verdade, o graduação. espírito da lei, ela é muito interessante e visa proteger. Só que, infelizmente, tem casos em que, digamos, o alimentando, ele se vale daquilo ali usa como um comércio, né? No fim, e às vezes os bons pagam pelos maus. Então tem que ter esse cuidado de não usar a questão da pensão como um lucro indevido, né? Ainda sobre a exoneração, daí outra questão que é interessante que geralmente se pergunta se casar, né? Se a pessoa se casar, os cônjuges se separaram e um está pagando pensão para o outro e esse que está recebendo se casou com outra pessoa. Em tese, isso aí é motivo de cessar os alimentos, né? Porque ela está com outra pessoa agora, né? Em tese, conseguiria se sustentar. E claro que essa mesma regra não vale para quem está pagando, né? Vier a constituir um novo casamento, não cessa. Sim, uma obrigação. Ela até pode tentar pedir para minorar, né? Para diminuir o valor que ela paga, porque agora tem uma outra família para sustentar e tal, mas isso é aquela história, vem do caso a caso. Mas isso não é motivo para deixar de pagar alimentos porque se casou com outra pessoa. Então essa é o casamento, né? Assim, e a jurisprudência que para, inclusive, a união estável, concubinato, enfim, né? Uma relação. Sim. Já dá motivo para exoneração. Outra coisa que eu queria falar é do pagamento da pensão, que existe a possibilidade do pagamento em natura. Uhum. E geralmente se faz o pagamento em dinheiro, mas existe essa possibilidade, né? Bom, eu não vou pagar, mas eu vou lá pagar a escola, eu vou dar a alimentação, o que precisa de remédio, eu vou pagar o plano de saúde, eu vou pagar a escola, né? De forma que ele não entra em dinheiro, ele entra em natura, ele vai dar suprir a necessidade, mas não existe essa possibilidade. Não é a regra, mas por uma questão mais prática, pode ser desde que mas existe aí essa possibilidade, né? E geralmente quando a pessoa tem uma desconfiança de que aquele responsável da criança vai poder gastar esse dinheiro não para a criança, e sim para ela mesma, para a pessoa. Então E geralmente quando os valores são maiores, né? Porque na maioria dos casos o que acontece é o contrário, né? Quem fica com a criança tem que rebolar para conseguir dar conta de tudo que a criança precisa com aquele valor. Isso é a realidade. Mas é aquilo, o que é importante que a gente fala e volta e meia a gente comenta em cima, né? Que cada caso vai ser um caso. O juiz é particular, é concreto, não tem como a gente dá as diretrizes, mas cada caso tem as suas especificidades, enfim. É muito, muito concreto no caso ali, né?
Sim, outra questão é a questão da prisão. Sim. A pessoa fala, não, para. O que que acontece? A responsabilidade alimentar, ela vai direto, pessoalmente, ela afeta, porque se eu tenho alguém, eu devo para alguém, né, que não seja pensão alimentícia, se eu devo qualquer coisa, a pessoa vai no meu patrimônio, ela vai entrar com uma ação de execução e vai no meu patrimônio. E a dívida alimentar, não, ela é de caráter pessoal. Então, a pessoa vai no meu patrimônio, ela vai entrar, e eu vou, inclusive, posso ser preso por isso. Bom, aqui eu não sei É. se vou levantar uma polêmica, mas eu particularmente tenho uma visão, eu sou contrário à prisão civil por alimentos, porque no meu ponto de vista, o cerceamento da liberdade é algo muito, muito, muito forte. E eu acho que a prisão, primeiro que ela não contribui em nada, ela só vai piorar a situação do caso de quem tem o dever, que a gente fala o pai, pode ser o pai e a mãe, de alimentar, ela só vai piorar. Então eu acho que existem outros meios, teria que haver outros meios alternativos. Não, eu até entendo Sim, no mundo ideal seria. é uma posição Né? pessoal minha, entendeu? Sim, né? E também, posição Por pessoal, exemplo, eu acho que a questão de penhorar bens, tudo do patrimônio, agora eu acho que a prisão. no mundo ideal seria, né? Mas hoje, Sim, mesmo tu tendo ali, no caso do homicídio, que tu tem ali uma pena de 30 anos, se a pessoa, mesmo assim, tu tem o que tem de pessoas. Aí tu imagina, eu acho que a questão alimentar, a gente está falando, é a questão de sobrevivência. não, eu Né? concordo com isso. Eu só acho que é uma pena que ela vai piorar a situação, ela não vai contribuir. Não, tudo É bem. que só tem que ver que, de repente, que a gente está olhando para o lado de uma pena como se fosse... Não queria trazer uma polêmica aqui pro. Não, mas assim, mas Eu acho interessante a gente. Não, É que não é lá de é o que eu vejo que não é lá de uma punição exatamente. É uma forma de coibir a pessoa a pagar. Tipo, exato, pague. exato. Né? Senão tu vai preso. exato. E muitas vezes os juízes até usam isso mais como uma ameaça do que efetivamente. Efetivamente. Né? Que se vê que muitas vezes tu ameaça, que vai, claro, que se não pagar vai mesmo. Vai. Mas se ameaça para ver se a pessoa paga, né? Essa é a ideia da questão. E até é interessante dizer que não é que se ficou preso que está livre de pagar. Não, Tá? Tipo, sim, não, claro, ele claro. ficou preso. Não é assim, Sim, vou trocar a prisão não é pelo excludente. pagamento. Não, vai seguir E devendo. justamente essa é uma das questões que eu digo, ou seja, a pessoa vai ficar presa, ela não vai poder produzir, trabalhar e vai. Mas é um assunto polêmico, enfim. Mas é trazer para a discussão. Sim. É interessante Né? também a discussão. Tem que ter um né? pouquinho de polêmica, senão fica muito. Não, é interessante. Mas realmente, o meu ponto de vista é esse. Posso até um dia mudar, mas no momento eu acho. Sim, lembrando que no caso da prisão é a cobrança dos 3 últimos meses sob pena de prisão, né? Porque tu pode cobrar, é imprescritível a pensão alimentícia. Então, a qualquer momento, tu pode cobrar a pensão, ela não prescreve. É que não corre prescrição contra menores, né? Não, mas ela não necessariamente a pensão é só menor, né? Sim, mas em no caso relação da aos maioridade. menores, não. Por exemplo, tu pega uma pessoa que tem, um adolescente, tem 15 anos, ele pode cobrar 15 anos de pensão, entendeu? Sim. Ele pode. Agora, nos outros casos, tu só pode rever os 2 anos. Se não é menor, tu só pode rever os 2 anos para trás. Sendo que a prisão é os 3 meses. Do julgamento da ação, da execução. Uma confusão que tem nesse Porque caso vai vencer outras. é que sai, por exemplo, o mandado aquele de pagar sob pena de prisão civil dos 3 meses. Mas geralmente no mandado sai pagar os 3 meses e as prestações vincendas. Então o que acontece? O cara paga os 3 meses, tá, vou esperar mais 3 meses para. No terceiro mês eu pago. Não. Como as vincendas, se ele pagou as 3, venceu a primeira, naquele mês o cara já pode pedir a prisão. Que é o único caso que ainda resta no nosso ordenamento jurídico de prisão civil, né? O outro era depositário infiel e caiu. Agora, o único caso... Acordo internacional. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, eu só queria colocar ali a questão que bom, a gente já falou que ela não prescreve, né? Ela também... Em relação à prescrição, eu acho que é isso aí, da prisão também a gente já falou. Talvez só de falar mais ou menos uma ideia para as pessoas terem de como funciona o processo de alimentos, né? Que é isso.
tu entra com a ação, provavelmente o juiz deve fixar os alimentos que eles chamam de provisórios, né? Antes mesmo de ouvir a outra parte, fixar esses alimentos e depois de ouvir a outra parte, ver se tem uma audiência de conciliação ali para ver como é que se consegue compor, e não havendo, daí sim, né? Tem uma contestação, todo um trâmite. E aí vai dar uma sentença, vai ter uma sentença e ele vai fixar os alimentos de forma definitiva, não bem definitiva, porque isso não pode ser revisto, mas naquele até momento que é seja definitivo. definitivo. Então, ele vai fixar Definitivo até que não seja. e aí fica fixado esses alimentos. Ele não pagando, aí entra essa questão de aí ter que entrar com a execução, né, o cumprimento de sentença, no caso, hoje em dia, o cumprimento de sentença pedindo esses atrasados que porventura ele não tenha pago, e aí entra essa questão da prisão. Só para o pessoal ter uma ideia do mais ou menos como é que funciona o trâmite. Mas acho que de resto era isso, assim, a possibilidade de pedir para que seja descontado em folha, se a pessoa trabalha, ou se é funcionário público, né, para esse desconto, que esses valores sejam descontados em folha, e não tendo trabalho informal, vai ser uma porcentagem. Só para não deixar também em cima do salário, provavelmente. Deixar passar também sobre sobre os rendimentos, o que incide a pensão, né? Tu vai poderia falar. falar isso aí, que eu acho interessante. E incide sobre todos os rendimentos, né? Sobre todos, 13º, férias, rescisão, participação nos lucros, desde que, claro, seja solicitado, né? Tem que solicitar que incida, mas eles incidem tudo. Em geral, eles só tiram a questão do imposto de renda, né, quando é retido na fonte, em alguns casos, e da previdência, né? Essa porcentagem não entra sobre esse, mas sobre o resto, em geral, entra tudo, né? Entra tudo. E ali tu falou a questão processual, ali também cabe em forma cautelar, né? Por exemplo, o casal ali está em divórcio, durante o divórcio, e o marido ele mantém está sobre o controle dele toda, e a A mulher gestão tá do patrimônio. A gestão do patrimônio, a mulher não tem acesso. Ou Então vice-versa. ela pode, ou vice-versa. E aí ela pode entrar com uma cautelar de alimentos para que seja fixado isso aí, para que durante o processo ela consiga até ela pegar o que compete a ela, né? Sim, não fique privada. Ela não fique sem condições de se prover, né? Sim. Mas eu acho que em linhas gerais a gente deu uma... Sempre fica alguma coisa. Não, até porque é um tema muito amplo, mas né? Muito amplo, mas eu acho que a gente deu uma pincelada ali, geral, assim. Né? E vamos ver como é que vai ser a mudança agora do CPC. Provavelmente vai haver mudanças aí. E antes de encerrar, assim, a gente conversou sobre isso, mas eu vou dar uma sugestão, de repente, das pessoas que tiverem interesse sobre algum assunto que a gente possa abordar aqui, que façam os comentários ali, eu gostaria que falem sobre na possibilidade, a gente podendo, a gente vai que dê sugestões novos, esses assuntos. E também em relação aos assuntos que a gente já falou, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a gente também responde, né? Prazer. Tá, então é isso aí.